Olá pessoal, nessa aula nós vamos discutir sobre quanto tempo demora para eu chegar onde eu quero. Pois bem, a questão principal não é quanto tempo, mas é o que você quer de fato. Se você quer só ver o seu físico melhorar, é uma coisa. Agora, o quanto você quer ver ele melhorar, isso é bem relevante. Eu preciso contar alguma coisa para vocês em relação a esportes. Quando nós falamos, por exemplo, de maratona, de corrida, existe um tempo que, saindo do zero, é necessário que o seu corpo suporte o esforço de uma maratona. Se nós falamos de uma maratona e você nunca fez nada na vida, para correr esses 42 quilômetros, você vai precisar de alguma coisa perto de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, para conseguir conquistar a capacidade física de terminar a prova. Eu não estou falando para você que você vai ser o primeiro colocado, eu estou falando para você que você vai ter condição de correr os 42 quilômetros. Isso é uma das coisas que mais faz com que a gente seja seduzido pelo esporte aeróbico. Porque imagina o seguinte, com 1 ano e meio, eu consigo correr do lado do fulano que é o campeão do esporte e que é a minha inspiração. No fisiculturismo isso é diferente. Eu, por mais que goste de fazer musculação, eu nunca vou conseguir competir no palco com o campeão de fisiculturismo do mundo da atualidade. Então, o grande favorecimento do aeróbio é essa. Você consegue se colocar nas provas que as pessoas que te inspiram vão disputar. Mas lembre-se, você vai conseguir disputar a prova, não necessariamente vencê-la. Então, simplesmente para conseguir completar a prova, você vai demorar pelo menos 1 ano e meio de treino para ter essa condição. Ah, Paulo, mas eu já consigo fazer meia maratona. Bom, então a gente está falando de um preparo um pouquinho menor. Algo entre 5 e 6 meses já vão te colocar em condição para disputar uma maratona completa. E aí aquelas maratonas famosas que a gente gosta de ouvir falar, maratona de Boston, maratona de Nova York, elas começam a ficar acessíveis para você. E isso, é claro, tem um glamour e faz com que você reforce a sua vontade de fazer atividade física. Agora lembre-se, pessoal, o músculo ele precisa de amadurecimento no treinamento. E vocês vão ver que as pessoas que são muito especializadas, tanto maratonistas, triatletas, quanto fisiculturistas, eles tendem a vencer essas provas de altíssima especialização muscular numa idade um pouquinho mais avançada. Quando a gente fala de fisiculturismo, por exemplo, para você ter condição de competir, nós estamos falando no mínimo de 5 anos de treino. Ah, mas eu já treino bastante tempo, eu já tenho um físico melhorado. Então você está se falando em se preparar. Para preparar-se, nós falamos de pelo menos 3 anos e meio. Esses esportes, pessoal, são esportes que demandam uma alta especialização muscular. E se o seu objetivo é competir, não pense que em menos de 2 anos você vai ter condição de subir em algum tipo de competição que seja para disputar primeiros lugares. Pensem que, do ponto de vista de adaptação, se nós voltarmos lá para o ano de 2016, o vencedor de um campeonato mundial que foi feito aqui no Brasil, o Arnold Classics, foi um homem de 46 anos de idade. E eu sei que vocês estão acostumados a ver que jogador de futebol, por exemplo, com 26, 27 anos já está, entre aspas, velho. Pois é, porque o futebol, por exemplo, ele é um esporte de diversas habilidades e capacidades físicas. Sendo assim, quando você pega um sujeito um pouco mais novo, que está no ápice da capacidade de resistência física dele, principalmente relacionado com a capacidade aeróbica, fica difícil se não houver um trabalho muito específico dessa pessoa mais velha em manter determinadas capacidades. Na verdade, não é que a pessoa envelhece para o esporte, é que ela especializa o tipo de habilidade que ela tem. Os corredores de endurance, eles vão cada vez mais estar preparados para se manter correndo ao longo do tempo. Enquanto os sprinters, os caras que dão os tiros rápidos, eles vão se especializar só nos sprints. Então o que você vai esperar? Que um jogador de futebol, por exemplo, com 27, 30 anos, se ele tem uma capacidade de endurance maior, ele vai conseguir correr o jogo inteiro. Mas ele vai ter dificuldade de disputar aquela bola, de apostar aquela corrida com um jogador mais novo quando ele for solicitado a fazer um sprint. Um sprinter, ele vai conseguir chegar na maioria das bolas, mas ele não vai conseguir jogar um jogo inteiro. Por quê? Por conta da capacidade dele ser mais de sprinter e menos de longa distância, ele não vai ter condição de ficar correndo o tempo inteiro como se esperaria que fizesse em todo jogo que a gente assiste. Pô, mas esse cara já cansou? Tudo bem, então faça você a experiência, faça 5, 6 sprints de 100 metros, 50 metros e depois me conta o que você sentiu.
Essa é a parte emocionante do esporte, você pode vivenciar aquela experiência e aí você consegue chegar às suas conclusões. O que vai te fazer admirar, às vezes, muito mais as pessoas que você já admira e já tem como inspiração. Vamos falar um pouquinho mais dessa especialização física. Se eu for pensar nos grandes campeões das modalidades de altas especializações, porque é isso que tem à nossa disposição, pessoal. Ou você faz musculação, ou você vai fazer endurance, ou você vai fazer uma combinação dos dois, que é o crossfit, tá? Ou cross-treino. Nessas condições onde você tem essas três opções, se vocês forem ver as competições que fazem com que você compare atletas do mundo inteiro, esses atletas eles não têm menos de 30 anos de idade. O campeão de fisiculturismo da atualidade mais jovem, ele ganhou com 34 anos de idade. O que você pensaria, pô, mas esse cara não tá velho pro esporte, pro fisiculturismo ele tá um garoto. Você tá pegando um sujeito que tem mais ou menos aí 20 anos de treino. Então, quando a gente mira muito alto nos nossos objetivos, nós temos que entender que as pessoas que são os campeões, que nos inspiram, eles têm 20, às vezes 30 anos de treino. Como no caso que eu contei para vocês do atleta que venceu o campeonato com 46 anos de idade. E ele continua competindo até hoje. Provavelmente com o físico que ele tem, ele vai competir até uns 55. Eu não acredito que tenha limite para isso. Pelo menos nós ainda não vimos. Então esses esportes de alta especialização, quando nós olhamos nos campeões, não podemos esquecer que essa especialização do tecido muscular, ela só acontece ao longo de décadas. Então, uma coisa é termos condição de competir, outra coisa é você ter condição de completar aquele tipo de trabalho que você é solicitado no dia a dia. Vamos falar um pouquinho mais pé no chão? O meu conselho para vocês é que vocês não saiam mirando simplesmente, preciso chegar nisso. Porque entre uma pessoa que te inspira e aquilo que você é hoje, muito provavelmente não existe menos de 5 anos, não existe menos de 10 anos. Uma pessoa que inspira você, inspira milhares de pessoas, milhões de pessoas, e provavelmente tem um aparato muscular ou um aparato metabólico que já foi testado e submetido a esforços há muito tempo, e grandes esforços. E francamente, nós não sabemos o quanto é a nossa capacidade. Por exemplo, pode ser que eu tenha uma capacidade enorme de ser um ótimo triatleta, só que eu não gosto de triatlon, eu gosto de fazer musculação. Do mesmo jeito, pode ter gente que é um ótimo corredor, mas cuja capacidade é para musculação e ele não gosta de fazer musculação. Dentro de tudo aquilo que permeia o tempo que demora para você chegar onde você quer, existem as adaptações individuais e determinadas condições geneticamente colocadas para nós que vão fazer com que nós tenhamos determinadas facilidades para algumas coisas, mas os nossos gostos que vêm da nossa interação social, da nossa forma de aquisição de cultura, da nossa forma de expressão da nossa identidade, elas determinam que nós gostemos e que nós nos alinhemos a outras coisas. E essas coisas que façam sentido para nós, ainda que elas não sejam a maior adaptação que a gente tem. Quem já não fez teste vocacional na escola e deu lá, de repente, uma coisa completamente diferente do que a pessoa gostava? Não quer dizer que a sua inteligência é mais facilitada ou direcionada para um tipo de uma área que você seja obrigado a fazer aquilo. Aliás, não é nem garantia, porque se você gostar de outra, eu tenho certeza que você faz muito bem essa outra, hoje é muito bem sucedido, ainda que o seu teste vocacional não tenha batido com aquilo que você gostaria de fazer. O exercício é a mesma coisa. Pode ser que você não tenha o tecido muscular ou a capacidade cardiorrespiratória mais adaptada para aquilo que você gosta de fazer, mas não é por isso que você vai fazer uma coisa que você não gosta simplesmente porque você tem aptidão para aquilo. Provavelmente você vai ser medíocre naquilo, você vai largar muito rapidamente. Então faz o que você gosta e dica, que é o cerne dessa aula, aprenda a avaliar a sua progressão. Primeiro exercício, aprenda a olhar no espelho. Toda a forma de medida que você consegue fazer hoje entre circunferências e pesos, ele não vai te mostrar qualitativamente se você está ganhando músculo, se você está perdendo gordura. Ele vai mostrar a massa que está sendo perdida ou ganha, independente se ela é gordurosa ou se ela é muscular.
E ela vai mostrar a circunferência, que está diminuindo ou aumentando, que pode ser às custas de perda de massa muscular e ganho de gordura também. Então, olhem para o espelho, os contornos musculares, o formato do seu corpo, aprenda a observar o seu corpo. Mas olhe-se de verdade. E quando eu falo isso porque o objetivo é que você olhe tanto no espelho que você consiga destacar o que é a sua percepção afetiva de você. Ah, gosto disso, não gosto daquilo. Aqui é outro problema, não é do que você gosta ou do que você não gosta, é do que você foi capaz de modificar. Segunda coisa, crie métodos de avaliação ou se dê a oportunidade de ser avaliado naquilo que você consegue sim mudar com alguma diferença. Então, o que você consegue mudar, por exemplo, do ponto de vista para ver em semanas? Dobra de pele você consegue ver depois de 3 semanas se você tiver com uma dieta legal. Então tem avaliadores para te dar o passo do quanto você tem mudado. Uma avaliação física de dobras de pele a cada 3 semanas, se você estiver fazendo uma dieta muito regrada, ela te ajuda inclusive a direcionar o rumo que a dieta tem que tomar. Se você tem um bom trabalho com seu nutricionista, se você está conseguindo fazer exatamente aquilo que te foi recomendado, pode esperar que essas dobras de pele elas variam a cada 3 semanas. Por quê? Porque você consegue, inclusive, se estimular a progredir no que você está fazendo. Agora, se você quer ver modificação muscular, você tem que ter um pouquinho mais de paciência. O tecido gorduroso, ele é baseado nas alterações que você coloca em termos de perda. E avaliar perda é uma coisa mais fácil, mas o tecido muscular, para você avaliar mudança, você está esperando avaliar o quê? Síntese, produção. E a produção de músculo é um pouquinho mais demorada. Quanto tempo você deve fazer uma avaliação física para você poder avaliar ganho de massa muscular? Se for ganho real de massa muscular, mais ou menos a cada 10 ou 12 semanas. Tá? Isso é uma coisa recente. Ano passado, um professor da USP, o professor Felipe Damas, ele publicou um trabalho mostrando que o potencial hipertrófico, quando você muda um treino, ele vem a partir da 10ª semana que esse treino é executado. O que é isso importante? Uma série de coisas. Primeiro, não fique mudando o seu treino toda hora, senão o teu corpo não vai saber o que reagir. É como se você ficasse dando comandos diferentes em intervalos de tempo progressivos. Seu corpo não vai fazer adaptação nenhuma. Então, quem muda o treino toda hora, não desenvolve. Segunda coisa, ele mostra nesse trabalho que as primeiras 4 semanas você tem tanto dano muscular quanto praticamente tem estímulo. Isso quer dizer que nas primeiras 4 semanas você não vai mudar nada no seu corpo. Então, às vezes você fala, eu estou 1 mês treinando assim e nada muda. Ótimo, é isso que é para acontecer. Se alguma coisa mudou, é porque ou você está fazendo errado agora ou porque você tinha feito errado anteriormente. Então pode se arrepender. E a terceira coisa é que sim, você tem que ter paciência e aprender a olhar os nuances do seu físico em intervalos maiores. Então, se você quer se avaliar de forma adequada, você precisa criar uma rotina para cada tipo de tecido que você pode ver essa mudança. Em geral, se você está procurando mudança na espessura da sua pele, uma avaliação a cada 3 semanas vai ser útil para você. Mas lembra, se essa avaliação ela não deu negativa, significa o quê? Que você precisa melhorar a sua dieta, porque tecido gorduroso e dieta tem uma correlação muito íntima. Se você quer avaliar a espessura de tecido muscular, se você quer avaliar ganho de músculo, o ideal é que você dê um tempo maior, entre 10 e 12 semanas, para você conseguir ver uma modificação adequada. E dentro disso, você vai ver que por mais que você tenha um objetivo e você não esteja tão perto dele quanto você gostaria, a simples observação do progresso já é estímulo suficiente para que você continue na sua rotina e na sua missão. Combinado assim? Até a próxima aula.